Prova da Unicamp, 2022, a questão 37, ela tem um textinho, um texto, né? Vamos ler o texto aí. Resíduos de papel contribuem para que o clima mude mais do que a maioria das pessoas pensam. A Blue Planet Line anunciou que sua tinta de impressora autoapagável agora está disponível em cartuchos remanufaturados para o uso em impressoras de uma determinada marca. A tinta autoapagável economizadora de papel é uma tinta roxa de base aquosa que pode ser impressa em papel sulfite normal. Um cartucho rende a impressão de até 4.000 folhas. Com a exposição ao ar, ao absorver o dióxido de carbono e vapor de água, o componente ativo, o corante da tinta, perde sua cor. A impressão torna-se não visível e o papel fica branco, tornando possível sua reutilização. E a questão 37 diz assim: a pegada de carbono, isto é, a quantidade de carbono gerada na produção, transporte e descarte de 120 folhas de papel, é a mesma de um carro a gasolina que move por 16 km. O regulamento sobre automóveis de passageiros da Comissão Europeia estabeleceu como meta que as comissões dos veículos leves não poderão ultrapassar 95 gramas de CO2 por quilômetro a partir de 2020. Levando em conta a combustão completa da gasolina, considere a gasolina como sendo constituída unicamente por CO8H18 e as informações do texto de referência. O uso de um cartucho da tinta papel, Saver, nas condições estabelecidas pela Comissão Europeia, permitiria reduzir a emissão de aproximadamente... Vamos olhar então as alternativas. Aí tem a alternativa A, 5 kg de dióxido de carbono, de CO2, que é uma massa maior do que a massa da gasolina, 50 kg de CO2, que é a massa... Ah, tá. Então o que a gente tem que fazer, amados? Nós temos que pegar aí, nessas 4.000 folhas do texto anterior, ver quanto que há de redução em dióxido de carbono. E depois, com essa redução de dióxido de carbono, a gente vai ver o quanto de massa de gasolina foi queimada, se é maior ou menor. A ideia geral é essa. É a seguinte: eu não posso passar de 95 gramas por quilômetro de CO2, então é 95 gramas para cada quilômetro, e 120 folhas dá para 16 quilômetros. Então, em 16 quilômetros, eu vou gastar quanto? Eu vou ter quanto gramas de CO2? 16 vezes 95 gramas. Isso para 120 folhas. Corta aqui. Aí o que eu faço? Para 120 folhas, 16 vezes 95 gramas. Para 4.000 folhas, eu vou ter aí o que? 50.666 gramas de CO2, que dá 50 quilos aproximadamente. Então não pode ser nem a alternativa A, que é 1,5 kg de CO2, e nem a C, que é 1,5 kg de CO2. Então agora eu vou ver a massa que foi queimada, a massa de gasolina que foi queimada na combustão, né? Eu vou ver quanto de massa, né, com esses 50 kg que foi queimada. Vamos lá. Então eu tenho a equação da combustão, né, da gasolina. Eu tenho que achar a massa da gasolina e do CO2. Então a massa da gasolina é 144 gramas por mol, do CO2 é 8,44 gramas. Aí eu quero saber para 50.666 gramas. Calculando vai dar aproximadamente 16,4 quilogramas, que é menor. Ou seja, a massa de CO2 é maior do que a massa da gasolina. Então só pode ser a alternativa C. Não pode ser a B, pode ser a C não, perdão, a D, né? Que é uma massa maior, 50 kg, que é uma massa maior que a massa de gasolina que foi queimada, que é 16,4 gramas.